Meus amigos, quero compartilhar uma coisa muito legal que a Bíblia traz para nós. Isaías, no capítulo 38. Aqui a palavra de Deus revela a cura de Ezequias. E é uma cura maravilhosa, uma cura milagrosa, o que Deus fez por ele. Ezequias fica muito feliz. E a partir do verso 9, nós temos aqui a declaração dele, que é tido como uma canção de ação de graças pelo que Deus fez. Ele reconhece o que Deus realizou, então essa canção é uma adoração ao Senhor, dizendo: Deus, o Senhor foi justo, o Senhor foi bom, o Senhor foi grande comigo, o Senhor foi milagroso comigo, o Senhor fez uma obra extraordinária na minha vida. Então tudo quanto a exaltação a Deus, ele realizou. Mas me chama a atenção no versículo 18, quando ele diz o seguinte: pois a sepultura não pode louvar-te. Ele está dizendo isso para Deus. A sepultura, e aí traz para mim e para você também, não pode louvar a Deus. Tá? E ele diz mais, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte, nem a morte, cantar-te louvores. Os que descem a cova não esperam na tua verdade. Ele está dizendo que depois que a gente morre, não tem mais jeito. Depois que a gente morre, não tem mais louvor. Aqui, nosso aqui, nessa terra, não, acabou. A nossa vida aqui terminou. Então, não há mais louvores. A morte não pode cantar-te louvores. Morreu, mudou. Agora passou a ser uma vida espiritual. É um mover diferente. É um agir diferente, é algo que esse corpo físico, humano, não tem mais poder de realizar, absolutamente. Aí somente o nosso espírito que vai estar com Deus. Somente o nosso espírito pode adorar ao Senhor na eternidade. No lugar onde não há mais chance, não há mais possibilidade de mudar o destino ali. Porque a decisão para uma vida eterna está aqui, nessa vida humana, aqui nesse corpo. Somos nós, cabeça pensante, coração sentindo, racionalidade, entendimento, compreensão, e então tomamos a grande decisão de entregar ou não a vida para Jesus. E o Senhor Deus disse que todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Todo aquele que entregar a vida para Jesus será salvo. Mas olha também o versículo 19. Os vivos, apenas os vivos, são os que te louvam. Como faço hoje, os pais contam a tua verdade aos filhos. Ele está dizendo, somente os vivos podem louvar ao Senhor. E está dizendo que ele está fazendo hoje, ele está começando a realizar uma obra para Deus, evangelizando, ensinando os seus filhos nos caminhos do Senhor. O que a palavra de Deus já vinha orientando há muito tempo atrás. É o que Deus quer que você faça, que você ensine seus filhos no caminho do Senhor. Deus quer que você oriente seus filhos na presença de Deus, para que eles também sejam salvos e para que eles propaguem também, transfiram isso que estão aprendendo de você para os seus netos, para os seus bisnetos, de maneira que nós vamos pregando a palavra, transferindo-as para a nossa descendência, e isso vai fazendo a grande diferença e a multiplicação também no reino de Deus. No versículo 20, Ezequias diz também o seguinte: o Senhor salvou-me, nós o louvaremos com instrumentos de cordas na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Ele está dizendo, nós vamos fazer isso, eu e a minha casa, eu e a minha família, né? Nós vamos louvar, nós vamos buscar, nós vamos adorar o Senhor, porque o Senhor faz grandes coisas, porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida, realizou um milagre na minha vida. Então nós vamos te louvar
com instrumentos de cordas, nós vamos usar um violão, nós vamos usar o violino, nós vamos usar tantos e tantos instrumentos, nós vamos glorificar o teu nome, Senhor. E aonde? Na casa do Senhor. O que ele está dizendo? A casa do Senhor, o templo de adoração. A igreja que a gente chama hoje, né? A igreja, o templo, onde a gente entra para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor, para exaltar a Deus, prestar culto a Deus naquele lugar. Não que a gente não pregue, não louve, não preste culto a Deus em outros lugares. Sim, onde nós estivermos, dentro da nossa casa, né? A gente pode oferecer um culto a Deus, mas existe também esse lugar que Deus preparou, a reunião dos santos, a reunião da sua igreja, para que todos juntos possam orar a Deus, suplicar ao Senhor, dar ação de graças, cantar louvores e compartilhar a palavra, estar juntos, compartilhar um com o outro, viver a koinonia, a comunhão do povo de Deus. Pensa nisso, leia essa palavra, porque ela é preciosa demais e ela é importante para mim e é importante para você. Vivermos na presença de Deus, andarmos com Deus, faz a grande diferença. Isaías 38, dá uma lidinha ali, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um abraço para você. E se você gostou dessa palavra, curta, comente, compartilhe. E vamos juntos anunciando o amor de Deus. Deus te abençoe.